847 cavalos, 3 segundos de 0 a 100 e uma picape para você que já ouviu aquela frase que viajar de caminhonete molha as malas lá na caçamba. O vídeo de agora é com a Rivian, que é uma picape norte-americana que tem 300 litros de porta-malas na frente e mais 300 litros, olha onde? Aqui no meio do carro, com uma solução aproveitada graças à tecnologia de ser uma picape elétrica. Se você não conhece esse carro ainda, ele faz parte de um portfólio da startup norte-americana Rivian, que basicamente é uma empresa que surgiu já há alguns anos para mostrar um pouco sobre o mundo de carros elétricos e que começou a sua vida justamente aqui, ó, com uma picape, em que a gente tem tanto essa como R1T e como uma versão SUV R1S, que é quase como uma Hilux e uma SW4, entre outras palavras. Só que as soluções legais surgiram bem onde a gente não está acostumado, em que basicamente essa aqui é uma picape que tem 4 motores. Exato, tem um motor elétrico em cada roda. E se isso parece exagero, essa é uma solução incrível para você conseguir ter o melhor direcionamento de tração possível, porque você está numa situação de rocha, de pedra, de areia, ele envia a potência exatamente para onde você quer, bem como no modo esportivo você consiga dimensionar o torque da melhor forma possível. E que tal até uma abertura elétrica da caçamba? Ou que tal uma solução que, graças à bateria do carro, você consegue ter aqui, ó, um compressor direto na caçamba, junto de mais 2 tomadas ali do outro lado. Pois é, o grande feito das startups no mundo é elas poderem inovarem mais do que as marcas tradicionais de carros. Ou seja, fazerem aquilo que outras marcas têm um certo receio, justamente porque elas têm a margem para errar, a margem para fazer um começo e os clientes já estarem cientes de que são uma startup. E aí a Rivian surge justamente com essa picape chamada de R1T, que, entre muitas soluções legais, é uma picape 100% elétrica e que tem aí aqui 4 motores. Lá nos Estados Unidos é possível comprar com 2 motores e você consegue ter preços de 70 até os 100 mil dólares, dependendo da sua opção. Junto disso, a bateria dessa aqui, que é a topo de linha, ela dá 4 vezes a bateria de um BYD Dolphin. E é justamente agora que a gente vai falar da nossa parte eletrificada, em que, se você acompanha Electricar BR, você já deve saber que eletrificação é o nosso forte. E aqui na Rivian a gente tem uma curiosidade que você não viu em nenhum vídeo aí ainda, que é o fato do carro ter um plug de recarga que não funciona com os nossos carregadores. Exato. Como esse carro foi importado de forma independente, ele tem um plug de recarga do padrão americano, em que eu compro um adaptador que lembra até um T, né, os nossos queridos de tomada, e aí você consegue carregar no meu carregador ali sem nenhum problema, tranquilamente. Mas o principal detalhe é que, como é um carro importado, aqui você tem um plug de recarga que não é comum nos nossos carros. E aí a marca quis até criar uma outra solução, ó, com uma porta elétrica aqui de abertura e justamente na frente do carro, para ficar um acesso um pouquinho mais fácil. Avaliando detalhe por detalhe, a gente tem essa grande barra de LED aqui, em que um dos principais detalhes é que quando ela está carregando, aqui ela fica verde e ela começa a subir uma barra de recarga até ficar inteira. E aí eu tenho um belo Full LED com esse detalhe aqui de iluminação diurna, que bom, fica bonito. Se você está curioso para outra parte dessa nossa análise eletrificada, a vantagem está aqui no capô. Como eu não tenho o motor diesel tradicional ou o motor a combustão das V8 norte-americanas, eu tenho aqui 300 litros de capacidade de porta-malas dianteiro, vedado, e que resolve um grande comentário de quem viaja de picape, de que a caçamba molha a mala. Mas agora, direto à nossa análise eletrificada, aqui embaixo que mora, olha aí, um dos nossos principais detalhes. A gente tem uma bateria gigante,
Nessa versão de topo, são 135 kWh de capacidade, o que numa conta rápida dá 3 vezes a capacidade da bateria de um Dolphin normal, quase 4 de um Dolphin Mini, que faz com que um veículo de 3 toneladas, que pode rebocar até 5 toneladas, um belo número para uma picape, ele tenha aí 450 km de autonomia real. E se você andar de boa, quem sabe até mais de 500. A bateria ficou totalmente acoplada ali ao assoalho. E vocês podem ver que nessa versão de topo que tem suspensão a ar, olha a altura que está a suspensão. Olha aí. Super alta. Ela fica alta justamente para que a bateria não pegue em obstáculos ou situações aí mais off-road, digamos assim. Outro detalhe interessante é que aqui a gente tem, se você for notar, uma parte grande para ocupantes na frente, outra parte bem comprida aqui também no capô e um entre-eixos enorme, justamente para caber a bateria. E aí, por fim, a principal questão eletrificada de uma picape é o fato de que, como eu tenho muita bateria aqui, eu consigo ter um compressor, eu consigo ligar várias tomadas, eu consigo abastecer até uma casa ou outros objetos com a bateria. Ou seja, você consegue usar ela de forma eletrificada. E aí, continuando aqui na nossa análise, quero trazer para vocês um detalhe de design. Olha como é que ficou aqui a tampa traseira. A chave, a própria marca quis fazer diferente. Se eu clico 2 vezes, ó, ele já me joga a tampa para baixo. Aqui a capacidade em matéria de peso até não é tão grande, ele leva 800 quilos, mas o volume é bacana para uma picape cabine dupla e principalmente as funções como o próprio compressor e a tomada ali do outro lado, que eu já bem mostrei para vocês. E aí a gente tem aqui uma solução visualmente que ficou bonito. Ela conseguiu fugir de ser aquela picape quadrada e usou e abusou de LEDs bem grandes, a lá BYD Shark, que a gente muito já falou em outros momentos, e a F-150 elétrica, que já existe no mercado norte-americano. Mas bom, como é que tá a conversa? Será que ela tá vendendo bem? Como é que ela tá nos Estados Unidos? Eu já te conto. Quando essa marca foi fundada, ela recebeu 500 milhões de dólares de investimento da Ford. E atualmente ela tem uma parceria com a Volkswagen, em que foi investido 5 bilhões de dólares numa parceria para novos produtos de outra marca. Mas calma, já te conto tudo no que é o mais diferente dela, o interior. Sim, no interior. Porque se teve um detalhe que a Rivian decidiu ser muito inovadora e moderna, foi aqui na parte interna. E eu tô falando isso porque dá uma olhada visualmente. Ela é muito mais chique e confortável que qualquer outra picape que você já conheça. E isso é uma grande verdade. Mas principalmente no acabamento, ela dá um show até na Tesla Cybertruck em acabamento macio na parte superior. Aqui um detalhe no estilo de madeira super rústico para ficar chique mesmo. Aqui um tecido, olha que legal, para dar um ar mais sofisticado. E até no teto, ó, qual picape você já viu que tem um teto que lembra o interior chique de Alcântara de carros de luxo? Pois é. Mas se não bastasse, até um banco esportivo apareceu, junto de um console grande com mais detalhes em madeira. Mas calma, se você acha que você já surpreendeu muito com as novidades, olha aqui outra função. Ela tem uma caixa de som embaixo do banco. Caso você vá no camping e você queira ouvir o som que está tocando dentro da picape lá fora, enquanto quem sabe ela envia energia para o camping. Na porta a gente ganhou até aqui uma lanterna, justamente porque como a picape pode carregar a lanterna, por que não deixar ela carregada para sua ida no camping no melhor estilo off-road? E aí tudo isso com um som Meridian de qualidade. Aqui porta objetos bem diferentes, tapetes bonitos. E aqui uma menção interessante que todo o interior da picape é feito com materiais reciclados e recicláveis. Ou seja, nada melhor que uma picape que é bonita por dentro e com materiais que são sustentáveis, né? Por que não? E aqui no teto, um teto panorâmico de vidro.
ficou tudo bem chique e bonito, até que ganhou uma alça. E ela é talvez a melhor Tesla das picapes falando, quando a gente fala em funções, em que eu tenho uma mídia enorme aqui de velocímetro, que eu posso ver tanto a eficiência quanto as configurações. Se eu sair, eu piso no freio e ponho aqui no drive, ele me mostra o sensor de estacionamento, o modo que eu tô. E aí, principalmente aqui na tela central, ela tem modos que nenhuma outra picape. Por exemplo, que tal eu abrir e fechar meu porta-malas dianteiro aqui pela frente? Não é legal? Eu posso aqui abrir e fechar a porta de recarga lá na frente. Mas que tal ter uma câmera na caçamba? Para poder ver como é que estão as tuas coisas, a tua bicicleta, junto da câmera 360. Legal, né? Mas aí ela pensou em outras coisas, como me mostrar a temperatura de cada um dos motores elétricos, aqui a situação de altura que a gente está com o veículo, a pressão exata de cada pneu, aqui o ângulo exato de esterço, mas o principal, eu acho que não tá nem aí. Mas um modo off-road, um modo rocha, um modo areia, um modo drift, um modo rally e até um modo, aqui quando eu baixo a suspensão para o modo estrada, para todos os usos, esportivo, neve, e eu posso controlar tudo. Altura de suspensão, altura com relação aqui na dianteira, regeneração e bom, a marca inventou moda. Essa é uma das grandes partes legais da startup, que é poder inventar. A outra é o fato de que as startups elas acabam tendo erros. E a Rivian nos Estados Unidos tem sofrido com alguns recalques, algumas coisas, mas nada que tenha deixado proprietários insatisfeitos em virtude de tanta inovação de quem decidiu comprar um veículo nesse sentido. E aí eles criaram uma multimídia toda nativa, que infelizmente aqui no Brasil você não consegue usar o sistema semi-autônomo completo, né, que ele poderia rodar rodar ali as faixas e tal. Mas bom, fica bacana, né? Coisas que você não viu ainda, vou te mostrar ali na traseira. A gente tem mais algumas soluções de espaço. Como eu falei, uma picape que a mala realmente não vai molhar na caçamba, né? E aí aqui atrás, ó, veja aqui, o meu banco tá todo para trás, veja que não é tão apertado, mas se eu levantar aqui embaixo do banco, eu tenho mais espaço pro que a Rivian vai dizer que cabe um esqui. Mas outra solução, eu mostrei para vocês que tem um compartimento aqui, né? Que tal acessar ele e guardar as coisas num compartimento seco, fechado, aqui também pelo apoio do meio. Pois é, como startup, a ideia foi essa mesmo. E aqui tá bem escuro, mas você consegue ter acesso ali ao espaço central. Junto de bom. Já viu uma picape tão bonita nos bancos traseiros? O espaço é bom para uma picape, como o assoalho é plano em virtude das baterias, ficou bem legal. E dá uma olhada, ó. Espaço para a cabeça até no meio, ok. E aqui espaço para o banco. Os bancos estão bem para trás, mas fica ok, cabe todo mundo. E quem sabe até uma tela com aquecimento de banco traseiro em uma picape. Loucura, né? Esse é justamente o visual da Rivian, que buscou ser aí inovadora, buscou fazer aí o melhor pro off-road de uma picape elétrica e foi lançada até antes da Tesla Cybertruck, que é hoje a sua principal rival. Quando a gente pega a perspectiva, a promessa da marca, ela já mostrou que vai lançar mais 2 modelos, a Rivian R2, uma picape menor que essa, e até um carro compacto, bem bonito, parece um SUV. Pense um carro desse aqui que lembra um Suzuki Jimny, por exemplo, que tem aí todas as aptidões off-road da Rivian. Bom, bora dar uma voltinha? Vale lembrar, aqui a gente tem câmera dianteira, câmera lateral, a gente tem os sistemas semi-autônomos que não estão todos habilitados no Brasil e a gente tem 4 motores elétricos justamente aí para poder fazer com que o carro tenha melhor tração em várias condições. E, bom, você também pode optar por versões que tem 2 motores, que custam menos, mas aqui no Brasil a maioria é essa aqui. Bora dar uma volta? A Tesla das picapes, ou quem sabe o que ela quer ser? Bora dar uma volta agora então. Tô aqui com a Rivian e eu tô justamente no modo que, se você comprar uma das quase 15 que tem no Brasil, você vai usar a maior parte do tempo, que é o modo que eles chamam de All Purpose, mas o modo de rua, é o modo on-road, em que aqui basicamente eu tenho um modo em que o carro fica confortável, com a suspensão numa altura
normal, eles chamam aqui de standard. Ele deixa a regeneração, né? A regeneração quando eu tiro o pé do acelerador para frear equilibrada, e ele deixa também a sensação da direção equilibrada. E dentre os vários modos eu posso deixar ela no esportivo, no modo conserve, que é um modo econômico dela, e até no modo neve, que é um modo aí para um terreno mais característica de neve, com menos aderência, né, e que vai derrapar menos. E uma das coisas mais legais que eu tenho notado aqui na Rivian é a interação que ela me permite com o motorista. O que eu quero dizer isso? Eu tenho uma tela que eu acabei de dar a seta aqui e ela já está me mostrando exatamente a rua. Ela está me mostrando a câmera ali embaixo da roda. E isso pode parecer bobeira, mas torna tudo mais prático e mais visual. Mas principalmente aqui no centro, como eu tinha mostrado, essa é uma tela que ela me mostra a temperatura de cada motor, ela me mostra a temperatura da bateria e me mostra até alguns outros dados de bússola e funções aqui off-road que não são comuns dos carros elétricos te contarem. Então, como eu havia mencionado, uma das vantagens da startup é que ela inova bastante. E uma que veio aí que é interessante é que a Rivian me mostra tudo. E de forma curiosa até, eu tô no modo normal, né? Vejam que a temperatura do motor elétrico dianteiro tá mais alta que o traseiro. Por quê? Porque no modo normal, que ele vai ser um misto de normal com economia, ele vai usar mais a tração dos motores elétricos dianteiros. Legal, né? Em outras palavras, a gente tem aqui uma conectividade que lembra muito Tesla, a tela aqui bem clara, bonita, visual, com as funções, os gráficos, e eu tenho também aqui junto a possibilidade de ele me mostrar a velocidade, e ele vai mostrando o que ele está vendo com os radares semi-autônomos de faixa, de placa e detector de colisão. Então isso são dados interessantes, justamente porque mostra que a ideia é ser a Tesla das picapes. E isso pro bem e pro mal. Muita gente questiona que os carros hoje, eles têm todos os botões na tela. E a Rivian fez aqui igual a Tesla, que até para eu ajustar a profundidade e altura do volante, eu preciso usar os botões aqui, ó, que ficam posicionados aqui no volante. Então eu preciso mexer no ajuste do banco, aí ele vai me dar uma opção aqui na tela, aqui de steering wheel, e eu consigo ajustar. Mesmo o retrovisor, o ajuste também é clicando na tela e mostrando aqui para ela. Então esses são detalhes que, bom, querem fazer a picape ser conectada. E aí a principal característica dela, olhando tanto análises que a gente já tem no Brasil como em outros locais, é que a gente tem um caminhão, mas um caminhão-carro. O que eu quero dizer? A dirigibilidade aqui é de um carro. Você não percebe que você está lidando com um veículo tão grande, com um veículo que é tão largo, e é tudo muito conectado nessa experiência. E eu acho que esse é um dos principais atributos. Junto disso, como vocês já viram, a gente tem muito conforto, você tem requinte interno. Então isso no uso é bem legal. E aí eu posso combinar os modos de uso dele com os modos fora de estrada e os modos de estrada. E aí, por exemplo, se eu quiser andar no modo esporte, coloquei uma velocidade. Como são 800 cavalos, galera, a picape ela entrega isso muito rápido. E assim, ela se torna uma picape extremamente insana de você rodar. E aí, claro, tô no modo esporte, baixa a suspensão, ele tem uma resposta mais esportiva do uso e o carro fica aí mais agressivo. Mas um modo até mais legal e curioso que o esporte é que no modo off-road, ele já me pergunta se eu quero subir a suspensão, eu tenho o modo drift, que ele desliga a estabilidade e agora ele vai rodar, ele vai ter tração só nos motores traseiros para o carro fazer drift. Ele vai desligar os dianteiros justamente para que eu consiga aí fazer drift. E aí eu vou ter o modo pedra, o modo areia e bom, esse é um pouco do que é para ser uma picape Tesla. Vejam que até com pouca bateria ali, eu devo estar com um percentual perto dos 30%, 20, 25%, a gente está com 120 km de autonomia. Então assim, como a bateria desse carro é 3 vezes a bateria de um Dolphin Mini, é um carro para o uso real de 450 km. A galera na rua até fica olhando, porque é como se a gente visse um veículo inusitado, né? Olha que legal, o ângulo de esterço. E quem tem o carro, tem um amigo meu que tem o carro,
abraço até pro Daniel Lunelli, ó, ele tem uma câmera aqui na caçamba que é ainda mais legal, em que eu consigo ver se tem a minha bicicleta tá ali, se algum objeto meu tá ali, e bom, isso torna tudo bem visual. Matéria de conforto, galera, é tudo bacana. Ela tem uma peculiaridade, que a suspensão a ar desse veículo, ela faz barulho nas lombadas, em algumas hipóteses. E pesquisando com proprietários, é algo normal. Não é algo que a gente conhece de outros carros com a suspensão a ar, mas trouxeram já que é característico da Rivian. Então, essa é uma característica que a gente pode notar. E aí, aqui para o Brasil, eles conseguiram até trazer o GPS para o carro de uma forma aí, conectando uma conta lá nos Estados Unidos, tendo o GPS no Brasil. Então, essas são as peculiaridades de você ter um carro importação independente no nosso mercado. A gente está falando de um carro que, na prática, ele não tem nem a língua portuguesa. Então, ele só fala inglês, justamente porque o carro não era para estar aqui. Aí muitos proprietários têm que ter a conta lá nos Estados Unidos para poder aqui no Brasil ter acesso a algumas funções, como aplicativo e outras coisas. Agora eu vou ali levar para a estrada, ver se esse 0 a 100 chega perto dos 3 segundos. Vale lembrar, até aqui análise eletrificada Electricar BR. Como o carro não está com 100% de carga, ele fica um pouco mais lento no 0 a 100. Os carros elétricos mais carregados, eles fazem 0 a 100 melhor, justamente porque a bateria está com mais tensão, né? Ela está com mais, na palavra popular, voltagem, né? E aí isso faz com que o carro fique com mais desempenho também. É um dos detalhes interessantes, mas bom, bora pro 0 a 100. Na estrada, no esporte, olha aí, o carro despeja a potência mesmo, porque a gente está falando de um carro que tem 800 cavalos, mas que também tem aí a sua segurança de estrada, né? E aí a gente consegue ver que eu consigo ligar até um sistema quase semi-autônomo aqui, mas o sistema parecido com o da Tesla que tem lá nos Estados Unidos não é liberado. Aí, ó, que bacana. Mesmo sendo uma picape grande, ó, no esporte, com a suspensão baixa, ela fica firme. E como eu falei, a suspensão a ar permite muitas configurações. Ela realmente tem o barulho de funcionamento dela, que é padrão da marca, mas enfim, é diferente do normal. Mas faz com que o carro ande muito. Vamos dar um espaço aqui até para uma retomada. Não tem ninguém atrás, né, ó. Parei, 60 foi, ó, 60, 80, 100, 120. Era a picape mais rápida do mundo até a Tesla finalmente liberar a Cybertruck, que aí mudou, né? E aí a gente tá falando de um carro que eu não vou ter uma autonomia em metro aqui, pessoal, justamente porque como o carro é vendido só nos Estados Unidos, uma autonomia no teste brasileiro não vai existir, mas os 450 km de amigos meus proprietários, ó que legal, ó como tem chão, você escuta até o funcionamento do motor elétrico. Uma autonomia aí de 450 km é factível aí conforme proprietários. Claro, como todo veículo a combustão e elétrico, se acelerar mais gasta mais, acelerar menos gasta menos, mas a sensação de estar dirigindo o carro numa picape de 3 toneladas que tem 2 porta-malas de 300 litros é muito legal mesmo. Olha aí, isso no modo esporte. E aí a principal característica dela é, se eu botar no off-road e eu pegar um trecho fora de estrada, a suspensão fica extremamente alta mesmo. Se você não acompanha lá no Instagram, na Electricar BR, eu postei um vídeo até falando sobre o mercado de elétricos dos Estados Unidos, que está com a suspensão bem alta, então você consegue ver lá exatamente como é que fica a altura dela. E aí você tem vários carros em um só. E graças às possibilidades de ter 4 motores elétricos, a gente tem um resultado aí de um melhor dimensionamento possível de potência. Vamos ver como é que ele sai aqui dessa situação, ó. Ó, vamos lá, vamos acelerar. Foi, ó. Ó, canta pneu. Os motores, eles precisam chegar 100 por hora. Os motores precisam chegar num equilíbrio para ter tração. Justamente porque agora que você tem um motor por roda, a dificuldade nova que a gente tem é que agora a gente tem que conseguir distribuir bem essa potência de um motor por roda. Ó como anda. Bora fazer o 0 a 100, galera?
Modo esporte da Rivian, suspensão baixa. Bora fazer um 0 a 100 aqui no espaço que a gente tem. Ela, pelo que eu vi, ó, mesmo se eu acelerar e pisar no freio, não tem nenhum modo de launch control. E a promessa é entre 3 e 4 segundos. Relembrando, claro, que não estamos de tanque cheio. Olha aí, 130 km por hora. Essa é a picape elétrica da startup norte-americana Rivian. Mas e aí, como é que tá a vida dela hoje no mundo? Teria essa marca sucesso? Poderia chegar ela no Brasil algum dia? Como é que tá essa promessa de tentar vender carros frente a uma Tesla? Essa é a nossa análise que eu vou trazer para você agora. E aí, será que você deve comprar uma das 15 Rivians que existem no Brasil para vender? Ou você importa uma? Será que a Rivian vai ser uma marca de sucesso? Agora vamos trocar uma ideia sobre esse assunto, em que de antemão eu já agradeço aqui ao meu irmão que está aqui comigo para me ajudar. O Fábio é um grande parceiro da Electricar BR, toda a parte que vocês não veem de edição e tal, ele tá junto. E bom, nesse momento tá me ajudando aqui principalmente para a gente conseguir ter um bom take. Mas agora, trazendo essa conclusão, a gente tem que primeiro trazer os pontos. A Rivian é uma startup que surgiu no mercado norte-americano já tem aí mais de 10 anos e com projetos, conceitos, primeiras versões, apresentações e a meta de fazer produtos elétricos. Ela demorou um tempo para começar a entregar esses veículos, mais ou menos ali na casa de 2022, que quem fez a reserva, pagou os primeiros $100 para ter os carros em 2019, começou a receber os carros. E aí quem recebeu em 22 já colocou no container e trouxe para o navio. E nos Estados Unidos a gente tem um cenário de Rivian que é o seguinte: em 2023, que é um ano que já estava mais consolidado, as entregas mais estabelecidas, a marca entregou 50 mil veículos. Em 2024, muita gente esperava que ia aumentar, mas ela entregou novamente 50 mil veículos. E aí no final de 2024 ela divulgou que ela vai lançar mais uma picape. Aqui, ao invés de R1 como essa, vai ser R2 um pouco menor, mais barata, ou seja, deve aumentar as vendas. E também um veículo menor, que é quase um Suzuki Jimny de tamanho, mas da Rivian também, que ficou um carro bem legal, parece uma mistura de retrô com atual e que, na minha perspectiva, tem tudo para ser um dos carros mais vendidos da marca a longo prazo. E o resultado é o seguinte: se em número de vendas ela ainda está muito longe da Tesla, que vende globalmente mais de 1.700.000 carros, e ela está vendendo 50 mil nos Estados Unidos, que é o único lugar que ela vende, em matéria de tempo de casa, as coisas estão melhorando. Por que eu digo isso? Porque a Rivian recebeu $500 milhões de aporte da Ford. Me perdoem se algum número ou outro estiver errado, mas a Ford investiu. Em seguida a Ford vendeu, ganhou um dinheiro ali, mas vendeu. E ela também recebeu um investimento da Amazon, e ela faz as minivans da Amazon. A Amazon tem várias minivans elétricas para entrega e é a Rivian que faz elas. Então aí tem um pouco de know-how, um pouco de dinheiro. Mas recentemente, e uma das maiores divulgações e novidades, ela recebeu dinheiro da Volkswagen. A Volkswagen ali no formato de joint venture, parceria, nem tudo é dinheiro na conta, né, pessoal? Muita coisa é investimento, mas o divulgado é esse $5 bilhões para parcerias. E aí surgiu no final do ano passado uma marca de picapes da Volkswagen. Olha que legal. Se você pesquisar aí no Google, você vai encontrar com o nome SCOUT, Scout, né? Me perdoem também se o inglês não tiver aí o mais preciso. Se tiver uma diferença, pode botar nos comentários que eu vou olhar. E ela lançou essa marca com a mesma ideia da Rivian, com uma diferença só, que umas picapes têm ali um motor a combustão da Volkswagen como gerador, que é uma ideia legal, a ideia de ser um extensor de autonomia para uma picape elétrica, algo que tem sido bem visto, principalmente porque os Estados Unidos estão aí olhando muito para soluções nesse sentido de híbridos, nessa fase que a infraestrutura de recarga ainda está avançando. Então o que a gente tem em Rivian? Uma empresa que está aí na sua empreitada
de conseguir ter bons elétricos, que já conseguiu ter um ano de 2022 ali ok, cumprindo as reservas, 23, 50 mil unidades, 24, 50 mil, vai lançar agora produtos mais baratos, aí nos próximos 2 anos, e vai conseguir, com parcerias com a Volkswagen, colaborações de investimento, ganhar espaço de mercado. Então, ou seja, você pesquisar hoje por Rivian, você vai encontrar proprietários reclamando de uma atualização ou outra que teve que ser ajustada, uma falha ou outra, algumas coisas que uma marca que não faz elétricos e começou a fazer agora, ou melhor, uma marca que não faz carros e começou a fazer agora, de fato acaba cometendo. Semelhante à própria Tesla, que grande parte das coisas que hoje ela tem foram atualizadas e melhoradas com o tempo. Então é uma marca que as coisas estão fluindo e agora chega no ponto. Compro uma, trago para o Brasil, e aí? Nos Estados Unidos, eu te diria, pode comprar uma seminova ou 0 km, vai ter um produto bacana, lá tem as atualizações, tranquilo. No Brasil, você já tem que estar mais disposto a querer um carro que você tem que ter uma participação maior como comprador. O que eu quero dizer? Oficinas que não são da própria Rivian, mas que sabem mexer no carro, algumas modificações e atualizações que você vai ter que pesquisar em fóruns norte-americanos e grupos norte-americanos para você conseguir ter o acesso às informações, mas você vai ser exclusivo, vai ser exótico. Na rua, todo mundo olha, o carro é bonito. Você vai ter 15 no Brasil, estamos falando de um carro aí na casa de R$1 milhão. Sim, de quase 100 mil dólares para R$1 milhão. Infelizmente no Brasil as coisas são caras e ficam caras, mas você vai ter um produto que é diferente, que é o que muita gente quer, né? Que é um produto diferente. E aí, o que você me diz? Curte a Rivian? Curtiu o vídeo? Curtiu um pouco da experiência? Claro, é tudo sempre muito novo, mas eu consegui aqui trazer o meu melhor no formato aqui para trazer os 800 cavalos, 130 kWh de bateria e um pouco do que é essa picape. E aí, curtiu? Coloca na garagem? Comenta aí.